Seja muito bem-vindo à Escola Preparatória de Moçambique. Eu sou Manuel Nhantende e juntos resolvemos um exame de admissão do Português 2 referente à Universidade Eduardo Mondlane do ano de 2025. Esta é a primeira parte da nossa resolução, onde iremos como ponto de partida a questão do número 41 e a questão do número 59. Pode acompanhar as outras partes desta resolução. Assim que estiverem disponíveis, você pode clicar no cartão sugerido acima. Nas telas finais, depois de ter acompanhado a presente resolução, ou na descrição do vídeo estarão anexados os links. Ainda na descrição do vídeo, você pode fazer parte da nossa comunidade de aprendizagem no WhatsApp. O acesso é totalmente gratuito. Na comunidade de aprendizagem, você também pode se inscrever para a preparação dos próximos exames de admissão. A inscrição são apenas 250 meticais. Temos para o ano as disciplinas de português, história e inglês. Inscreva-se já, pois as vagas são limitadas. Vamos avançar com a nossa resolução, mas antes disso, dizer que a Escola Preparatória de Moçambique também está no Facebook com o nome Escola Preparatória de Moçambique. Então, inscreva-se na nossa página para que você fique a par daquilo que temos postado por lá. Sem mais vezes, vamos à nossa resolução. Como anunciado que teríamos como ponto de partida a questão do número 41, lembrar que não faremos a leitura e nem a interpretação do texto, assim como todas as questões relacionadas a isso, certo? Para que a nossa resolução não leve bastante tempo, mas você pode contribuir para essas questões para aqueles que de fato terão interesse em entender qual seria ou é a linha correta da introdução do texto e da leitura do mesmo, deixando as linhas corretas nos comentários, certo? Então, é só fazer isso, contribuir, daí podemos estar a trabalhar na produção do conhecimento. Sou um bibliófilo. Bibliófilo é alguém que, veja que aqui nós temos as linhas que nós devemos usar das mesmas para definir o conceito de bibliófilo, certo? Certo. A linha A nos dão frequenta bibliotecas, temos B, coleciona livros, temos C, não gosta de ler, temos D, trabalha na biblioteca e por fim temos E, tem o hábito de escrever livros. Um bibliófilo, ele coleciona livros, principalmente os livros raríssimos, certo? Mas também é uma pessoa que tem o hábito da leitura. No nosso texto nós percebemos esta citação daquilo que seria o bibliófilo, apesar de ser de forma abstrata. Veja, no primeiro parágrafo você terá isto mesmo em menção. Então, temos 42 e a linha B como a linha devidamente correta. A linha A é uma linha um pouco aproximada da correta, só que o que significa que se não tivéssemos a linha B como a correta, marcaríamos de fato a linha A como a correta. Frequenta bibliotecas no sentido de que vai frequentar a biblioteca, a ideia é ler, né? Apesar de talvez não fazer, mas é estranho. Então, temos 43, é uma questão relacionada à leitura e edição do texto, como já aqui anunciado, que não trabalhamos com isto, a leitura e edição do texto. E também, falando nisso, temos um vídeo, né, o qual eu ensino como fazer a leitura e edição do texto de forma breve, assim como você fazer a leitura e edição do texto da forma correta. Clique no cartão sugerido acima. Caso não apareça no cartão, na descrição do vídeo deixarei o link deste vídeo maravilhoso de língua portuguesa, certo? Certo. Temos a questão do número 43, que nos diz o seguinte: as palavras sublinhadas no número anterior são morfologicamente. Quais são as palavras sublinhadas? As palavras sublinhadas são a palavra geração, a palavra cuja e, por fim, a palavra não. Então, devemos aqui nós dizer essas palavras pertencem a que classe gramatical? Quando falamos da morfologia, você deve trabalhar nas classes gramaticais. Como assim classes gramaticais? Muito simples. Na língua portuguesa existem aquilo que nós chamamos de classes gramaticais, que são 10 classes gramaticais, que são os substantivos, os adjetivos, os verbos, os advérbios, temos as preposições, temos as conjunções, temos o numeral, temos a interjeição, temos o artigo e mais. Acredito que eu tenha citado aqui as 10 classes. Então, nessas 10 classes, você deve aqui identificar a que pertence a uma das classes aqui citadas. Aqui não colocaram todas as 10 classes, colocaram as que são aproximadas, digamos assim. Então,
Veja que a palavra geração, você deve dizer a palavra geração como a linha A seria um nome, como a linha B seria um adjetivo, como a linha C seria um verbo, D um nome, D igual mude por fim é nome. A palavra geração é o quê? É um nome, é um substantivo, certo? Certo. Veja que nós temos 3 linhas que marcam a palavra geração como um nome. O que isto significa? Significa que você já tem delimitadas as linhas que de fato não possuem a probabilidade de serem as corretas, como a linha C, que dizem verbo, como a linha B, que dizem ser adjetivo. Então, você tem 3 linhas. O que nós vamos fazer a seguir? Simples. Vamos olhar para a palavra cuja. A palavra cuja é o quê? A palavra cuja é um pronome relativo, certo? É só procurar a linha que você tem pronome, dessas 3 que nós já havíamos delimitado. Veja que temos a linha D que diz um pronome. As outras não vêm aqui pronome. Não precisa olhar se a palavra não é ou não um advérbio. Mas para o caso, a palavra não é um advérbio de negação, certo? Então, quando você usa o advérbio de negação, você estaria aqui a negar. Então, morfologicamente, a linha correta, ou essas palavras geração, temos um substantivo ou nome, certo? Certo. Cuja é um pronome relativo e não é um advérbio de negação. Logo, temos a questão do número 45, a linha D como a linha devidamente correta. Questão muito simples esta de responder, principalmente vocês que já estudaram acerca disso, certo? Vamos lá, não se esqueça de deixar o seu gostei, por favor, deixa o gostei agora, temos vários que têm acompanhado os conteúdos e não tem deixado gostei, isso desmoraliza bastante, porque nós não temos a noção se os vídeos de fato são essenciais para a voz. Então, o gostei é um feedback, é um retorno positivo de que os vídeos de fato estão a ser, vamos lá, estão a ser positivos, estamos a contribuir positivamente, certo? 47. Ok, 46, ok? Temos as reticências, o que significa que existem frases ou palavras aqui por falta. Que pratiquei com imenso prazer. Qual é o tempo e o modo verbal da palavra sublinhada? Qual é a palavra sublinhada? É isso que você deve fazer antes de tudo, a palavra pratiquei. Imagina se não tivéssemos a palavra sublinhada. Vamos lá, temos A, presente do indicativo, temos B, pretérito perfeito do indicativo, temos C, pretérito imperfeito do indicativo, temos D, presente do conjuntivo e por fim temos E, pretérito imperfeito do conjuntivo. A palavra pratiquei, ela é, ou melhor, a palavra pratiquei é uma forma verbal do verbo praticar, ou melhor, é um verbo conjugado, ok? Ok. Sendo um verbo conjugado, a palavra pratiquei, quando eu digo eu pratiquei futebol, eu estou a dizer que eu irei fazer, ou eu fiz, ou eu estou a fazer. É uma coisa que eu já fiz. Eu pratiquei futebol, certo? Certo. Eu pratiquei artes marciais. Eu estou a dizer que eu fiz e terminei, quer dizer, eu sei daquilo, certo? Não é algo que eu fazia ou estava fazendo e não terminei. O que eu quero dizer com isto é que na língua portuguesa ou nos tempos verbais existe uma coisa que nós chamamos de passado. Passado é o mesmo que dizer pretérito. Então, o passado ou pretérito, ele é dividido em 2 tipos, ou em 3, ou em vários. Temos um passado perfeito, que é o passado, ou melhor, que é o pretérito que fala de situações executadas, situações terminadas. E temos o passado imperfeito, que fala de situações não terminadas. A forma verbal do nosso verbo, do verbo praticar, que aqui de fato está conjugado no indicativo, no modo indicativo, é uma forma verbal do verbo praticar e a mesma está no pretérito perfeito. É uma ação que foi concluída, que foi executada. É o mesmo que eu dizer o seguinte: eu votei no presidente do povo. Quando eu digo eu votei, eu não estou a dizer que eu estava votando, quer dizer, eu votei, me cheguei, coloquei, né, whatever, o dedo e mais, e terminei. E terminei. Mas se eu disser o seguinte: eu votava o presidente do povo quando a polícia chegou. Veja que aí existe uma ação não terminada. Aquela pessoa, ela, digamos assim, parou de votar ou estava fazendo aquela coisa, aquela ação, situação e mais, e não terminou.
por algum motivo, mas para a nossa frase temos um motivo. Aliás, não temos um motivo, mas temos um momento, né, referencial do porquê ele ter parado, ou do momento em que ele fazia, neste caso. Porque ele não fez, percebe? O que eu quero dizer é, o pretérito perfeito difere-se do pretérito imperfeito, porque o perfeito, como o termo já diz tudo, é uma ação concluída, está tudo perfeito, e o imperfeito é uma ação não concluída, certo? Certo. Outros exemplos muito simples. E também uma dica para você diferenciar isto. Veja que o imperfeito corria, fugia, dormia, andava, parava, chovia. Estás a perceber? Eles vão terminar com e mais. Enquanto que o perfeito chovia, choveu, mentia, mentiu, brincava, brincou. Estás a perceber? Está tudo perfeito. Falei muito nesta questão. Temos 46, a linha, vamos lá, pretérito perfeito, a linha B, pretérito perfeito do indicativo, certo? Certo. 46, vamos para 49. Como leitor compulsivo e amante da literatura, qual das opções melhor substitui a expressão sublinhada? Qual é a expressão sublinhada? As expressões sublinhadas. Temos compulsivo e amante, que temos duas expressões, ou uma expressão do disjunto, que é uma expressão que está ligado com uma conjunção copulativa ou aditiva. Temos A, voluntário e destemido, que não é correta. Temos B, repulsivo e estimado, que também não é a correta. Temos C, entusiasmado e genuíno, que também não é a correta. E por fim, não é por fim. Temos D como a correta, que é persistente, apaixonado. E por fim, temos E, que não é a correta, inebriante e delicado. Professor, qual é o significado destas palavras? Eu não sou gramática. Questão do número 50. Música produzida industrialmente. Sabe, este exame foi muito fácil. Muito fácil. Acompanhe português 1. Coitado, aquele exame chimpou muita gente. A palavra sublinhada quando a formação, a palavra industrialmente, coisas de crianças. Essa palavra, ok, vamos lá, vamos à explicação. Veja que aqui temos a palavra industrialmente, devemos dizer qual é o processo da formação do mesmo. Existe uma coisa que você deve saber na língua portuguesa. Existem dois processos da formação de palavras, o processo regular e o processo irregular. O processo regular é um processo que fala do empréstimo, estás a perceber? Vamos lá, amálgama, etc. São essas formas de formação de palavras. E existe o regular. O regular é dividido em dois tipos. A formação regular pode ser formação regular por derivação e a formação regular por composição. Na derivação existem 6 tipos de derivação. E na composição existem 2 tipos de composição. Derivação, existe a derivação por prefixação e a derivação por sufixação. A derivação por prefixação e sufixação, a derivação regressiva, a derivação imprópria, a regressiva também é chamada de verbal. Ok? Não me deixe mentir aí. Tudo bem. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer o seguinte. Quando você quer resolver este tipo de questão, uma das primeiras coisas que você deve fazer é perceber se a sua palavra é derivada ou composta. A palavra industrialmente é o quê? É formada por qual processo? É derivada. Logo, todas as alíneas que vêm composta por elimina, não precisa saber se é composta por o quê, certo? É o que você deve fazer agora, eliminar todas que dizem composta por, porque não é composta, é derivada. Então, eliminando todas as que dizem composta por, você fica com a que diz derivada, né? Vamos lá. Quais é que dizem derivada? Só temos D, temos C e temos E. Eliminamos A, que diz composta por aglutinação, eliminamos B, que diz composta por justaposição, e eliminamos C, que diz C não, a C diz derivada por sufixação, eliminamos 2. Agora, essa palavra é derivada por quê? Por prefixação ou por sufixação? Ou por prefixação ou sufixação? O segundo passo é um passo mais complexo, porque é o passo mata-mata.
eu passo Matareza. Que assiste telejornal já entendeu a indireta. Então, aqui, o que acontece? Você deve, na sua palavra, identificar a palavra primitiva, aquilo que nós chamamos de palavra primitiva. A palavra primitiva é aquela palavra que dela nós podemos formar outras palavras. Ou melhor, uma palavra primitiva é aquela que não precisou de outras palavras ou não precisou de afixos para formá-la. É a palavra que possui, sim, é isso que eu disse, é uma palavra que não precisa de outras palavras para ser formada, certo? Certo. Qual é a palavra primitiva da palavra industrialmente? É isso que você deve fazer, simples. Então, identificando a palavra primitiva, o que você deve fazer a seguir, muito simples, identificar os afixos, se estão antes da palavra primitiva ou depois da palavra primitiva, ou se estão antes e depois. Estando antes, vai ser chamada de derivada por prefixação, estando depois vai ser chamada de derivada por sufixação, estando antes e depois vai ser chamada de derivada por prefixação e sufixação. Aqui nós temos a linha C como a linha devidamente correta, derivada por sufixação, porque o sufixo está depois. Não temos um prefixo, temos apenas um sufixo. Professor, como eu vou me lembrar, né, que prefixo é porque vem antes e sufixo é porque vem depois? É só lembrar primeira, pré-pago, primeiro pague, vem sempre antes, primeiro, certo? Certo, eu acho que não há necessidade de demorarmos nessa questão tão fácil quanto esta. 51, a literatura, ok, também a introdução do texto. Eu acho que a parte número 2 vai ser mais interessante, mas esta também está a ser boa. 50 e... vamos lá. Eu acho que 52 é interessante, faz parte do texto, mas também dá para responder se não me engano. A literatura é fundamental porque, vamos lá, temos a promove obras de escritores portugueses, está errado, inova e fortalece a língua, interessante, vamos lá, mas deixa eu ver outra. Se possibilita a venda de livros em feiras, não. Favorece a atribuição de prêmios Nobel, não. Fomenta o encontro. Eu marcaria B, né? Inova e fortalece a língua. Caso eu esteja errado, vamos corrigir. Eu não li este texto, mas eu ficaria com B, tem mais lógica. 53. Só posso regozijar-me. Que sentimento caracteriza a passagem transcrita? Gratidão. Temos 54. O termo sublinhado em 13 é um pronome. Que tipo de... o termo me, neste caso. Temos A, pessoal, temos B, reflexivo, temos C, recíproco, temos D, indefinido e por fim temos E, possessivo. Aqui nós temos um pronome reflexivo. Por que é um pronome reflexivo? Regozijar-me, o pronome me, né, volta a ação, neste caso expressa pelo verbo, volta a recair sobre o próprio sujeito. Regozijar-me. Então, esta ação reflexiva, exemplos dos pronomes reflexivos nas frases, muito simples. Penteei-me, veja, penteei-me. Então, eu penteei a mim mesmo, né? Eu neguei-me, eu neguei a mim mesmo, certo? Votei-me, eu votei a mim mesmo, percebe? Então, o pronome reflexivo é quando a ação volta a refletir sobre o próprio sujeito, sobre a própria pessoa que expressa a própria ação, volta a refletir. É tipo um tic-tac, é mesmo um espelho. Eu olho-me, né? Eu olhei-me, eu olhei a mim mesmo, quer dizer, eu estou a me ver, certo? Certo, isto é que é reflexivo. O que seria recíproco? Recíproco é, vamos lá, recíproco sempre vamos ter mais pessoas, podem ser duas ou mais. Exemplo de duas pessoas, é o mesmo que eu disser o seguinte: o povo e o presidente amam-se, né? Eles amam-se. O povo ama o presidente do povo ama o povo. Então, a reciprocidade. Quando ao dia 14, por exemplo, a sua esposa, a tua namorada, né? Ela te posta no status e você não o faz. Então não há reciprocidade. Eles não postaram-se, eles não amam-se. Ei, é brincadeira. E quero postar outro, porque não ama o outro. Temos 54, a linha B como a correta.
Vamos para 56. Os baixíssimos índices de leitura. O sublinhado na frase está no grau. Qual sublinhado? Palavra baixíssimos. Já para nós dizemos qual é o grau desta palavra. Muito simples. Quanto aos graus dos adjetivos, o que nós devemos ter em conta, devemos saber e mais. Muito simples. É porque quando nós falamos dos graus, existem dois tipos de graus. Grau comparativo e o superlativo. Então, esses podem subdividir-se, né? Onde o comparativo, existem três tipos de comparativo. Comparativo por igualdade, superioridade e inferioridade. Como o termo já diz tudo, primeiro é comparativo, é porque ele deve comparar. Então, deve comparar. Superioridade é porque um vai ser maior que o outro, comparando. Inferioridade é porque um vai ser menor que o outro. Igualdade é porque ambos vão ser iguais. Vou dar alguns exemplos. Para comparativo de igualdade, por exemplo, eu diria o seguinte: os dois presidentes. Deus vai me fazer pecar. Não. Dizer que ambos são inteligentes, não, estaria a mentir. Só um é inteligente. Vamos lá. Ou não, os antigos presidentes. Os dois antigos presidentes possuem a mesma capacidade intelectual, né? Essa aí seria o comparativo de igualdade. Possuem a mesma capacidade intelectual. Depois podemos ter o de superioridade. Um é mais cômico que o outro, né? E depois temos o de inferioridade. Um é menos cômico que o outro. O que nós vamos usar aqui? Vamos usar advérbios. Advérbios. Depois temos o grau superlativo. Dê exemplos aqui do comparativo. Superlativo, ele pode ser superlativo relativo, pode ser superlativo absoluto. O relativo, ele vai engrandecer ou vai dar mais valor, né, a um conjunto, neste caso. E o absoluto e mais. Então, para não levarmos muito tempo com essa questão, eu não gosto muito de levar tempo nas resoluções, por isso que elas por vezes são curtas, é identificar a linha correta desta questão. Aqui nós não estamos esperando um grau comparativo, isso está mais claro, estamos esperando um grau superlativo. Agora, que tipo de superlativo? O superlativo, sendo o mesmo relativo e absoluto, o absoluto ele pode ser analítico e também pode ser sintético. Neste caso, nós temos o absoluto sintético. Como é que o absoluto sintético funciona? O absoluto sintético ele funciona porque adiciona-se afixos no adjetivo, depois do adjetivo, enquanto que o analítico adiciona-se advérbios para engrandecer o próprio adjetivo. E um outro exemplo muito interessante que eu tenho visto das pessoas que têm usado o mesmo adjetivo é a da adjetivação de um substantivo e da adição do próprio grau superlativo absoluto sintético, que seria do nome Venâncio. Tenho visto pessoas a dizer: hoje estou venancíssimo. Então, aí existe a adição, né, ou o uso do superlativo absoluto sintético, porque levamos do nome que literalmente convertemos o mesmo, né, morfologicamente o mesmo passa a ser um adjetivo em vez do substantivo, porque a palavra Venâncio é um substantivo. Então, do substantivo Venâncio, o mesmo está sendo convertido por um adjetivo, e desse adjetivo o mesmo está sendo adicionado um afixo, né? Então, trazendo essa conversão, chegamos à conclusão de que nós temos o uso do grau superlativo absoluto sintético de Venâncio para venancíssimo, certo? Certo? Então, é mais ou menos isso. Então, aqui nós temos o grau superlativo absoluto sintético como 56, a linha A correta. 57 temos aqui a cultura audiovisual é passiva, massificadora, minimalista, uniformizada, acrítica, redutora e utilitária. Qual é a opção correspondente à ideia sublinhada? A não é atração, ilusão e obsessão. B, sabedoria, sucesso e certeza. Não. C, esperança, vitalidade e liberdade. Não. D, sim, alineação, nem que remete-nos a... Ok, só que alineação também é massificadora. Conformismo
também vai nos remeter à passiva. Quer dizer, me conformar com uma coisa. Eu estou a ser passivo com essa coisa. Ser passivo é o quê? É não ter reação ou não reagir. É mesmo que eu dizer o seguinte, a situação política atual de Moçambique faz com que as pessoas sejam passivas, ou as pessoas são passivas por temerem alguma coisa, represálias, né? Ou serem mesmo tiradas a própria vida. Então, aí nós estamos perante um sistema passivo ou do conformismo. Nós estamos a nos conformar com isto, mas nos conformamos por causa de uma determinada circunstância. Existe algo que nos faz com que nós nos conformemos, que seria a própria alienação massificadora, porque isso atinge muita gente. Estudei isso na cultura de massas, em sociologia cultural. Sociologia cultural, não, na disciplina de sociologia, no tema sociologia cultural. O que eu estou a falar? É isso. Temos minimalista, minimalista remete-me a logotipos minimalistas, como o logotipo do Facebook. Então, tem pouca justificativa com este termo. Uniformizadora, crítica redutora e utilitarista. Padronização, porque é algo que foi empacotado. Estás a perceber? É o mesmo que conteúdo. Por exemplo, as TVs saem, vão fazer notícia, vão criando notícia. Então, aquela notícia ela vai ser padronizada. Quer dizer, do jeito que a notícia vai ser produzida, a mesma vai ser recebida, ou o objetivo que se quer na produção de uma certa notícia é que o próprio público receba e interprete da forma pela qual os remetentes da mesma tenham feito. Isso me faz lembrar o caso recente dos supostos homens katanas, onde aquela notícia de fato foi padronizada, quer dizer, houve um padrão daquela notícia, a mesma foi, a mesma foi criada ou manipulada e as pessoas interpretaram da forma como os produtores da mesma quiseram. Então, isto remete-nos a uma cultura audiovisual desta definição. Isto fala de televisões, mas estou a dar aqui aulas de sociologia, não de língua portuguesa agora. Contudo, 57D. No outro canal talvez vamos discutir isto e mais. 58. A cultura escrita é ativa, reclama um esforço individual, incita a curiosidade, convida ao saber e estimula a sensibilidade, a reflexão e a crítica. Aqui nós estamos perante a produção de conhecimento, né? A cultura escrita, ou melhor, ter uma cultura de escrita, ter uma cultura de passar a escrever. Reclama um esforço individual, é o imperativo, né, de esforço, quer dizer, te obriga a ter um esforço audiovisual. Então temos aqui 58, a linha E como a linha é muito correta. Então, por fim, temos 59. A televisão e o computador são essenciais, mas a literatura é dispensável. A frase contém uma oração coordenada. Esta é uma oração coordenada adversativa. Por quê? A nossa segunda oração é introduzida por uma conjunção adversativa, a conjunção mais. Como é que funciona a conjunção mais? A conjunção mais, ela funciona de um jeito em que a mesma introduz uma ideia contrastante da ideia suposta, ou da primeira ideia neste caso, que seria o certo. Isso nos difere do seguinte, isso nos difere de eu dizer o seguinte: o povo votou, mas não foi respeitado. Veja, eu disse o povo votou, mas não foi respeitado. Existe aqui uma contradição, existe um contraste, existe uma ideia diferente. Quer dizer, era suposto que o voto do povo tivesse sido respeitado. Por isso que eu vou introduzir a nova oração com uma conjunção adversativa. Mas não foi respeitado. Quer dizer, fez-se isto, mas existe uma outra ideia contrária à da principal. O mesmo que eu disser o seguinte: eles jogaram, mas não venceram. Quer dizer, jogaram, mas não venceram. O fato de eles terem jogado, a ideia seria dos mesmos terem vencido, mas não venceram. Isto é que é contraste. Acompanhaste a resolução, gostaste, mas não deixaste o gostei. Isso é uma ideia de contraste. Então, eu faço agora para que este contraste não
ocorra. E por fim dizer que orações coordenadas são aquelas que não dependem das outras, onde uma pode ter sentido completo, mesmo sem que a outra esteja presente, como é o exemplo desta frase. A televisão e o computador são essenciais. Se eu disser a televisão e o computador são essenciais, você vai dizer, a sua frase não está completa. Não, está completamente completa a minha frase. Mas, se eu disser o seguinte, a literatura é dispensável. A literatura é dispensável. Essa frase não está completa. Está completa. Então, isto é que é uma oração coordenada, certo? Certo. Enquanto que as subordinadas são aquelas que dependem das outras. Por isso que diz subordinada. Por exemplo, o Manuel subordina-se à sua empresa. Eu dependo da empresa, certo? Certo. Agradeço por ter acompanhado a presente resolução deste minuto. Espero pela parte número 2, 3 e talvez a última parte desta resolução. Partilhe o presente vídeo e seremos eternamente gratos.